Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo domingo, um ótimo feriadão a todos de carnaval que possam aproveitar. E nesse vídeo a gente, é claro, vai projetar o jogo do Grêmio, porque hoje às 5h30 na Arena contra o Juventude, a partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Vamos falar também, na esteira da saída do Edenilson, detalhes sobre o jogador e o futuro dele, mas principalmente sobre mais saídas no Grêmio. Mais saídas vão acontecer, elas não param, mais 7, para que o Grêmio possa chegar no objetivo que foi traçado lá nas primeiras reuniões entre a diretoria e o técnico Luiz Castro. E por falar no treinador, ele está meio que excluindo, entre aspas, excluindo sim, um jogador do Grêmio. Ele não está colocando, óbvio que não é uma questão pessoal, uma questão de escolha técnica, mas nós precisamos falar sobre esse jogador que já demonstrou ter qualidade, potencial, mas que não está sendo trabalhado ou pelo menos não está recebendo oportunidades, diferente de praticamente todos os outros atletas do elenco. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Empório da Família e Crepe do Alemão. Antes eu peço que tu deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, também ativa as notificações, claro, opina muito também aqui nos comentários. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, e faz tanto sucesso porque tem muita qualidade. Não para de crescer em novos lugares, recentemente abriu uma em Torres, outra em São Paulo, tem diferentes pontos de Porto Alegre, Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, enfim, muitos lugares. Procura mais próxima de ti mesmo, aí no site ou então no Instagram. Pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. E o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel, Hora do Pastel. Vamos lá. Primeiro ponto. O Grêmio hoje não terá o Noriega, e essa é uma correção que eu faço em relação ao vídeo anterior, embora logo depois da divulgação eu tenha colocado ali no primeiro comentário já fixado, né? O Noriega foi expulso no jogo contra o Novo Hamburgo pelas quartas de final, por isso está suspenso. Cometi o ato falho de falar o nome dele rapidamente, porque eu estava muito mais atento às informações mais importantes, mas é claro que a gente não pode cometer esse tipo de erro, né? A gente falava ali sobre a saída do Edenilson, surgiu de última hora, peguei o celular correndo, organizei tudo, fui gravar a saída do Edenilson, falando sobre o Bright White, o Cuejar, o Pedrinho Gabriel, né? O interesse do Flamengo, enfim, e aí no meio da projeção do time acabei citando o Noriega, mas ele está fora do jogo, né? E fica a dúvida de quem será aí o substituto, se será o Dodi ou o Thiaguinho. O Cuejar, surpreendentemente, está relacionado, mas não deve começar o jogo, não faria sentido, a não ser que seja mais uma das surpresas assim de escalações do nosso treinador. Eu quero agradecer todos aqui que deixaram comentários, né, alertando, muitos me mandaram no Instagram: Bruno, tu esqueceu que o Noriega está suspenso. Muito obrigado. Menos aqueles que estavam meio raivosos com isso, até não entendi, né? Até achei meio engraçado, tem cada um. O pessoal ficou, tu vai ter que te retratar porque tu disse que o Noriega ia jogar. Gente, sabe o que significa retratar, a importância de uma retratação, sobre o que se coloca isso, não sobre um esquecimento que um jogador estava suspenso. Mas, enfim, é a minoria, eu cito porque eu acho engraçado. Olha só, eu quero falar para vocês o seguinte: o time do Grêmio para hoje precisa ganhar, né, com uma escalação diferente, e a gente vai observar também como vai ser a reação do vestiário em relação à saída do Edenilson, que era uma das lideranças, que era um dos jogadores queridos nesse vestiário, porque é dentro dessas situações assim, né, o cara ele foi titular no último jogo do Grêmio, titular, o treinador confiou nele para ele ser titular. É verdade que foi substituído no primeiro tempo, mas confiou nele para ser titular mais uma vez, inclusive, já tinha sido em outros momentos com o Luiz Castro. Aí agora ele rescindiu o contrato. Como é que bate isso no grupo, né? O que me disseram é que não bate de uma forma tão ruim, porque o Edenilson não foi... ele não ficará livre no mercado. Ele não dispensou ele, não está rescindindo com ele para ele ficar a Deus dará, como dizem os mais antigos. Não. Ele tem uma negociação muito bem encaminhada com o Botafogo. E, aliás, eu não sei exatamente quando surgiu o interesse do Botafogo, mas talvez tenha surgido no próprio enfrentamento com o Grêmio, na segunda rodada do Brasileirão. Vocês vão lembrar que o Edenilson entra muito bem no segundo tempo no jogo, né? Ele entra muito bem, ele não só faz um dos gols, como ele faz uma bela jogada para um gol que o André Henrique perdeu. Ele corre muito, ele antecipa o marcador, ele dribla o segundo, faz um cruzamento perfeito e o André Henrique erra o gol na cara da goleira.
dentro da pequena área. Então ali foi uma entrada muito boa do Edenilson, fez o gol também, como eu citei, e isso talvez tenha chamado a atenção ou tenha convencido os dirigentes do Botafogo a contratar o atleta. Eu acho que o Edenilson pode ajudar o Botafogo, né, de alguma forma. O fato é que aqui não tinha mais clima pro Edenilson, né, até por tudo, não só que ele fez no Grêmio, mas por tudo que ele fez no rival. O Edenilson era meio que a cara da derrota, gente, vamos ser bem sinceros aqui. Não dava mais para ele permanecer. Um outro ponto que eu quero colocar em relação ao Grêmio é a questão do Riquelme. Eu não sei se vocês notaram que o Riquelme ele não tem recebido oportunidades. O Riquelme ele recebeu oportunidades com o Mano no ano passado. Foi o Mano quem foi o Mano quem colocou ele no profissional. E ele surge bem, eu lembro que ele faz um gol, inclusive. O Mano utilizava ele por dentro, mas em muitos momentos também pelos lados. Embora ele não seja um ponta, embora ele não tenha tanto esse poder de voltar para marcar, que é importante que os jogadores de beirada façam, mas ele foi por ali jogando, sendo aquele armador auxiliar também, etc. Com o técnico Luiz Castro, ele recebeu uma chance só, lá nos primeiros jogos da temporada, e entrou como uma espécie de um falso 9. Nem dá para chamar de oportunidade, né? Tá como falso 9 ali no segundo tempo do jogo anterior, um campo horrível. O que está acontecendo? Por que o Riquelme não recebe chances? Eu acho que é pela falta de intensidade dele. Ele é um meia mais clássico, meia mais da antiga. Mas ele merece sim chances. O Edenilson recebeu muitas chances, o Cristaldo recebeu chances, sabe? Até o Cuejar jogou mais. Tanta gente recebendo oportunidades, por que o menino não pode receber? Eu acho que tá vacilando nesse sentido o Luiz Castro. Eu sei que muita gente não gosta do Riquelme, eu acho que ele tem muita qualidade. É óbvio que ele precisa ser lapidado, é óbvio que ele precisa melhorar em alguns pontos, é um jovem. Se estivesse pronto, não era um jovem que recém estaria saindo da base. Mas acho que ele merece sim mais chances no Grêmio. Olha só, as saídas não param. O Grêmio não vai parar no Edenilson. Aliás, pelo planejamento inicial, o Grêmio precisa de ainda 7 saídas. O Grêmio ainda precisa fazer com que 7 atletas deixem o clube. O Grêmio tem 35 jogadores no seu elenco neste momento. 35 jogadores. Vamos a eles. Os goleiros, o Everton, Gabriel Grando e Beltrame. Os laterais da direita, João Pedro e Marcos Rocha. Da esquerda, Marlon e Caio Paulista. Os zagueiros, Balbuena, Gustavo Martins e Luiz Eduardo, os 3 da direita. Os 3 da esquerda são Wagner Leonardo, Kahneman e também o Vieri. Os volantes, Eric Noriega, Arthur, Dodi, Thiaguinho, o Cuejar e os 2 que recém chegaram, Leonel Pérez e o Nardoni. Os meias, William, Cristaldo, Jefinho, Monsalve e o Riquelme. Os pontas, Amuso, TT, Enamorado, Roger, Pavon, Aravena e Gabriel Mack. E os centroavantes, Carlos Vinícius, André Henrique e Bright White. 35 atletas no elenco do Grêmio neste momento. Muitos jovens, é verdade, mas fazem parte também do elenco profissional. A ideia é ter de 26 a 28 jogadores. Isso que o Luiz Castro pediu para a diretoria e por isso, com o Edenilson, 18 jogadores já saíram do Grêmio. É claro que um deles, sempre lembrando, foi o Alisson, vendido, etc. Outros já chegaram, como o goleiro Everton, como o TT, como o Enamorado, né? E agora os 2 volantes. O Grêmio contratou, o Caio Paulista chegou também, enfim. Mas o Grêmio precisa de mais 7 saídas. Vamos aos nomes, para que o Grêmio tenha pelo menos os 28 atletas. O ideal seria 26, mas ele disse que trabalha com 28. Cristaldo, Cuejar, Pavon, Aravena, Bright White, podem acrescentar o Dodi, porque o Grêmio agora tem Noriega, Leonel Pérez para a primeira função. Para a segunda, o Grêmio tem o Arthur, o Nardoni e ainda tem o Thiaguinho. Então, Cuejar e Dodi dos volantes também estão nessa lista de saídas. É claro que o Cuejar, uma certa urgência por parte da direção, porque é um salário de R$1.200.000. Nós temos aí 6 nomes: Cristaldo, Cuejar, Pavon, Aravena, Bright White e Dodi. O 7º nome pode ser o Gabriel Mack, trouxe para vocês aqui essa semana, já nos últimos dias, que o Shakhtar está mais uma vez interessado. Existem sondagens de outros mercados também
do futebol europeu, e a ideia do Grêmio é vender o Gabriel Mack, claro, dentro de um valor justo, mas é um jogador extremamente valorizado, um dos atletas mais valorizados do mundo, então o Grêmio poderia lucrar realmente valores bem interessantes com uma possível venda do Gabriel Mack. Se o Grêmio conseguir esse objetivo, o Grêmio estará com os 28 atletas. E claro, poderá ter ainda um pouco mais contratando, até porque a ideia é essa, um lateral direito, um meia, principalmente. O Grêmio precisa evoluir, precisa melhorar, precisa acrescentar qualidade, mas precisa também se desfazer de jogadores, porque uma coisa está diretamente ligada na outra. Quando tu abre espaço na folha, tu consegue também inserir mais atletas no teu elenco. Cristaldo, Cuejar, Pavão, Aravena, Bright White, Dodge e Gabriel Mack são as potenciais novas saídas do Grêmio ainda nos próximos dias ou semanas. O Edenilson, questão de tempo para que o Grêmio oficialize a saída dele e ele está lá acertando com o Botafogo. Sucesso ao Edenilson. O conteúdo que também tem a força de Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão, tem a massinha própria lá para tu fazer o crepe na tua casa também. Crepe do Alemão é bom demais e é tradição em Torres. Empório da Família trabalha com linha completa de pizzas da Nono Ludovico, excelência em pizzas. Trabalha também com congelados da renomada marca Vó Eneri. Linha completa de congelados é qualidade para quem gosta de sabor e para quem gosta de comer bem. Empório da Família fica em Porto Alegre, o endereço está na tela, o telefone também, Empório da Família. Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.